É um consenso da economia que o nosso modelo é insustentável, né? E não só o modelo da Previdência é insustentável, como o que eu coloquei, o orçamento no arcabouço fiscal, um modelo aprovado pelo PT, vai fazer, e isso eu queria muito escutar o Lindbergh sobre isso. Eu tô favorável. A nota do que? Do arcabouço? Jamais. Fui contra. Aqui, votei do arcabouço. Isso é horroroso esse desenho, Lindbergh. Em 2027, a gente vai ter 0%, zero de orçamento discricionário. Farmácia popular não tá na Constituição. Minha Casa Minha Vida não tá na Constituição. Né? ProUni não tá na Constituição. FIES não tá na Constituição. Programas ambientais não estão na Constituição. Infraestrutura não tá na Constituição. Gasto com segurança não tá na Constituição. Gasto com transporte não tá na Constituição. Todos isso são despesas discricionárias. A gente vai ter zero pra isso. Não vai ter dinheiro pra pagar conta de luz e conta de água de ministério. O Brasil nunca viveu isso. Nunca teve um colapso das contas públicas nessa magnitude. Nunca teve que paralisar a máquina pública por falta de orçamento discricionário. Hoje o presidente da República já governa sobre 8% do orçamento. Quando chegar o próximo presidente, que não vai ser o Lula, que eu acho que o Lula nem disputa a eleição, né, fazendo uma avaliação pessoal de que não tem nem condição de vencer e não quer fechar a biografia com a sua derrota, depois a gente pode até apostar nisso, Lindbergh, eu acho que o Lula nem candidato e até reforçando, né, segundo o discurso do Lindbergh, a população inteira tá vivendo bem, os pobres estão vivendo bem, mas tem dezenas de milhões de pessoas vivendo bem e caindo em fake news e por isso mesmo vivendo bem tá bravo com o Lula. Eu acho impressionante a capacidade dessas fake news. O negócio do super salário você tá querendo demais, né? Por que não faz aqui, a gente apoia a PEC dele? Porque o governo mandou um projeto e vai mandar outro agora, do super salários. Ou então vamos fazer uma coisa neutra juntando todo mundo lá. Se for PEC não resolve. Hein? Se não for PEC não resolve. Não, eu acho em caminho, porque o problema da PEC é que são 308 votos. Mas nesse ponto aqui nós temos convergência de que essa coisa é vergonhosa. E esse projeto não anda porque tem um lobby gigantesco do Ministério Público e do Poder Judiciário. O governo vai apresentar outro projeto, porque aquele que está no Senado está desmoralizado. Certo. Mas tem nenhum problema de assinar a minha, não? Pode assinar aqui? Eu não queria, rapidinho porque aqui, você... Rapidinho, pode assinar aqui, ó. Que a gente é beija, né? A gente não assina dele, porque você não assina o nosso. Ué, vocês assinaram na legislatura passada? Vocês não assinaram o nosso. Ele quer que a gente dê o troféu pra ele. Tira o teu nome, vamos botar o de outro. Alguém mais neutro aqui. Alguém mais neutro. Na legislatura passada vocês não reclamaram. Agora vocês reclamaram. Porra, sacanagem. Lindbergh, na legislatura passada, o PT inteiro assinou a minha PEC de privilégio. Nessa legislatura, você é o líder. Por que o PT não... Falta 15 assinaturas, Lindbergh. Falta assim, eu coletei 90% das assinaturas, faltam 15. A proposta é muito simples, já expliquei. Nenhuma verba indenizatória para agente político, eu tô deixando, deputado, senador, juiz, promotor, que juiz, promotor, juridicamente, é agente político também. Não pode ultrapassar o teto de 46, que vocês aumentaram o teto quando vocês votaram aumento de salário de deputado, senador, juiz e promotor, que você não respondeu, aliás, eu queria que você respondesse sobre o porquê. Eu não tava nem aqui. Não, mas o PT votou, seu partido, vocês não são os militantes brabo, forte do PT, tem que defender o posicionamento do partido, dentro ou fora do mandato. Essa questão, por que assinaram antes? É o mesmo texto. E você é o líder agora, e não assinaram agora. Vamos assinar? O seu é azul. Esqueci um ponto. E acaba com férias de 60 dias. Deixa eu contar. Azul lá. Eu tenho concordância total sobre esse projeto. Nós estamos com um projeto também, que não é PEC. Tá aí, você vai sair daqui com uma vitória parcial. Eu não estava querendo dar o troféu total a você. Não, mas uma assinatura. Eu vou só conversar com minha bancada, mas minha tendência eu concordo. De fazer um gesto aqui, a gente assinar e tentar ir para isso. Tá bom? Você levou essa aqui. Agora você vai votar no PL também do governo do super salário. Super salário, voto. Se cortar mesmo, se não tiver pegadinha, se tiver sacanagem, eu voto. Porque, igual aquele projeto que você criticou, que a Câmara votou, do PLP, que abriu um monte de exceção pra verba indenizatória, tinha um monte de sacanagem e me venderam também contra combate a super salário. E o PT votou. Então, essa aqui você ganhou. Eu vou conseguir esses votos pra gente assinar isso, porque é importante. Rapaz, veja só. Líder do PT garante assinaturas do Partido dos Trabalhadores pra PEC de privilégio. Eu concordo totalmente por isso. Eu fui o relator do fim do 14º. Já valeu. Já obrigado a todos, foi um prazer. E eu tô aqui caladinho querendo que você gaste seu tempo todo. Nada disso. Você admite então que o Petrolão aconteceu e que tinha gente do PT envolvida? Claro que teve escândalo de corrupção na Petrobras ali. Claro que teve gente do PT ali que teve envolvida. E teve gente de vários outros partidos envolvidos. E quando eu falei Fernando Henrique, não foi acusando Fernando Henrique, não. Que seja dito isso. Não foi acusando o Fernando Henrique. Dizendo que os caras... dizendo que desde a época dele tinha alguma... Mas isso é depoimento dos caras todos, entendeu? É uma coisa muito estrutural. Por isso que eu acho que a saída nesse caso aqui tem que ser uma saída institucional. Fortalecer as instâncias. Fortalecer a Polícia Federal. Porque isso ameaça, inclusive, a democracia, né? Claro! É a desmoralização da democracia da política. Aí você vem aventuras autoritárias por aí que surge a partir disso. E a pergunta que eu quero te fazer, Lindbergh, é o seguinte. Então você está me dizendo que Hugo Mota e Davi Alcolumbre, que foram eleitos com voto do PT, estavam na derrubada do IOF, a serviço do mercado, contra os pobres, e por isso pautaram a derrubada? Não vou falar isso do Hugo e do Davi, porque aquilo ali teve um processo mais amplo, você viveu o que aconteceu ali. Ali eu diria o seguinte, que tem essa coalizão empresarial política, tem.
Mas não tem só isso. Então os dois não têm culpa. Tem interesses. Ok, eu não vou dizer isso do Davi, do Hugo Mota. Pô, Lindbergh. Você tá querendo botar aqui. Eu já disse na Paraíba, a gente dizia, ele tá pensando que eu sou besta. Lá na Paraíba, que eu sou paraíba. Mas você disse Nós que a proposta... estamos num trabalho agora de retomar uma saída, construir uma pauta, que eu falo de benefícios tributários, faça corte de benefício tributário, né? A gente vai tentar agora um processo de construir uma saída. Aqui, eu sou o líder do PT, todo no processo como esse, e que eu acho que foram muitos fatores que levaram aquilo tudo a acontecer. Eu acho que foi muito ruim o que aconteceu. Não tinha necessidade daquilo. Podia ter falado de forma franca. Ó, nós vamos fazer isso. Eu acho que foi legal aquilo acontecer às 11h35, mas agora já estamos em outro momento. Estamos no momento de tentar construir saídas, desde que preservando os mais pobres, e uma coisa que a gente não abre mão, de tributar o andar de cima. Mas então, Lindbergh, aí eu preciso te entender. Porque você acabou de passar o podcast inteiro falando porque o IOF é só no crédito do rico, é o andar de cima, é de banqueiro, e quem votou tá contra pobre, e com a receita do IOF a gente ia pagar programa social, então quem tá pela derrubada do IOF é pra prejudicar o pobre. Aí eu falo, bom, só é votado quando o presidente quer. Se o Hugo Mota... Ele quer intriga. Se o Hugo Mota jamais tivesse pautado, se Davi Alcolumbre jamais tivesse pautado, então o pobre tava salvo, o rico tava tributado. Então, ou eles têm culpa ou eles não têm culpa. Ou você tem a posição de firme, de que é rico, de que é pra prejudicar o pobre, ou não. O Hugo Mota, não tem culpa, ele só pautou. Mas se ele não tivesse pautado, não tinha aprovado. O Davi, não tem culpa, ele só pautou. Estamos em outra fase, agora a gente tá bem, Paulo Lindbergh. Pode falar, Maikinho. Fala. Não, agora responde aí. Responde aí, mano. O meu tempo eu tô com 5h27, 7h18. Explica mais. Explica, vai. Não entendi. Não entendi. Vai. Eu quero saber a responsabilidade de Hugo Mota e de Davi Alcolumbre. Você já levou a assinatura da sua PEC. Você ainda quer tirar Olha, aqui tá uma vendo? caminha O direta pessoal tá ao falando Hugo aqui, Mota e ao Davi. O pessoal tá falando assim ao vivo, não é? Eu já levou minha PEC, ele ainda quer levar uma declaração Tá minha. gastando tempo, hein? Olha aqui. Não, ou eles têm culpa ou eles não têm, Lindbergh. E aí? Tem culpa ou não tem? Não, claro que a gente reclamou. A gente acha errado. Eu reclamei. O Hugo Mota sabe que o presidente não gostou, que eu não gostei. Eu sou líder. Não foi uma situação legal. E eu tenho uma avaliação. E qual que foi a eu fiz. resposta? Foi muito... Eu acho que agora nós temos que levar esse país à frente. A gente tem que organizar a pauta. Nós queremos muito resolver essa questão pelo lado dos benefícios tributários. Se a gente corta dessas exonerações, alivia. O IOF que fizeram tudo isso aqui, não adianta dizer que é o povo trabalhador que pagava o IOF, que não é. Eu já citei alguns exemplos aqui. IOF é o seguinte, o cara tem uma conta lá em Nova York. Por que não pode pagar? Quando derrubaram o IOF, favoreceram esses caras. O cara que tem um negócio chamado que é um fundo, um seguro, VGBL, que é um seguro de vida que você recolhe, ainda em vida. Aquilo virou, por ter uma baixa tributação, virou um investimento. Ali está se cobrando pro cara nesse ano que tem investimentos, aportes de mais de 300 mil reais, no próximo ano de 600 mil reais. Entendeu? Então, eu acho que foi feito de uma forma que a gente já explicou. Eu acho que tem esse interesse empresarial, tem tudo, mas a gente quer achar um caminho para resolver essa situação fiscal agora. Queremos votar antes do recesso dos próximos 15 dias. O projeto de isenção de imposto de renda, um dos projetos mais importantes. O que em Rio aqui, mas na verdade, 92% dos trabalhadores brasileiros vão estar isentos de imposto de renda. Né? E isso é a verdade, em vez do que eles falam, taxade, a verdade não houve na história do país, eu vou dizer, um governo que criou uma situação de tamanha redução de impostos para a maioria do povo brasileiro. Não é possível, Lindbergh. Você subestima meu poder! Você não fica nem vermelho. Preocupado com o meu tempo. Não é possível. Não fale que... Não, como que você diz que o verdade. governo Lula 3 foi o governo que mais diminuiu o imposto? 92%. Calma, você tá falando de uma medida e o trabalhador vai continuar pagando o imposto de consumo mais caro do mundo Não é aqui. só uma medida, não. Já foram tomadas outras. Foram 15 aumentos de impostos. Eram 15. R$ 1.903 que as pessoas pagavam. Hoje já está 2 salários mínimos. Já está 3.036. Aí eles reclamam quando a gente tenta aumentar impostos mais ricos. Fundo exclusivo que você votou. É isso. Você quer livrar a cara dos milionários. Não tem sentido eu pagar o imposto antes de realizar o lucro do meu investimento, desincentivando o investimento. O investimento gera aumento de produtividade, aumento de produtividade gera emprego e renda pro pobre. A mesma coisa o IOF, expliquei pra você. Não mexe com o grande, porque o grande vai pro mercado de capitais. O grande não depende de banco. Quem depende de banco é o médio e pequeno. E você mesmo falou que na tributação indireta, quem paga é o consumidor final. IOF é tributação indireta, não é direto o IOF. Você tá tributando o crédito e dizendo que quem vai pagar é o banco. Não, quem vai pegar é o usuário do crédito. É a mesma coisa dizer que eu vou tributar o pão e quem vai pagar o imposto é o padeiro. Não, é o cara que tá comprando o pão. É um imposto regulatório, não pode arrecadar. Não é Quer verdade. dizer isso, o imposto regulatório não pode arrecadar.
Agora explica aí. Não, você que levantou. Peraí, não, para o tempo. Pra explicar. Eu perguntei. O que é isso? É uma dúvida minha. Não. Tá roubando tempo pro Lindbergh? Não, o que é isso? Eu não perguntei. Ele levantou, ele explique. Não, e gasta o tempo dele. Não tenho culpa que ele já tá com uns 4 minutos de desvantagem, azar dele. Então não explica, vambora. Gente, veja só, se um homem não sabe administrar o próprio tempo, vai administrar o seu país? Aí, ó, Meteu essa aqui. O tempo dele é solto, Lene. Porra! Tá segurando o tempo dele. Ô, Lene. Eu agora, pessoal que tá assistindo em casa, desculpa, eu vou ficar literalmente calado por uns 3 minutos, aguentando um time e me contendo. Vamos lá aqui. Pode falar durante 3 minutos. Não, eu acabei de, assim, o Lindbergh não rebateu um ponto do que eu falei, de que não afeta o grande, porque o grande tem acesso a banco. O pequeno e o médio que não tem acesso a banco, não tem acesso ao mercado de capitais. O pequeno e médio não tem acesso ao mercado de capitais, ele não tem capital aberto, ele não tem ação em bolsa, ele não consegue ter o financiamento barato. Porque a empresa grande, eu compro a ação do Google. E aí, quando eu tô comprando a ação do Google, o Google não precisa pegar o empréstimo do banco, porque ele tá se financiando com o dinheiro da minha ação, ele tem acesso ao mercado de capitais. Você, eu não vou lá na B3 e compro uma ação do Inteligência Limitada, porque você, coitado de você, você não tem, você não é um bilionário que vai lá e vai abrir o Inteligência Limitada em bolsa. Então, o que você vai quando você precisa de dinheiro? Você vai pro banco. O que você faz quando você precisa de dinheiro? Você vai pro banco. Isso. E aí, no banco, você vai pagar mais caro. Pô. Vem cá, você disse que não tem nada a ver com o povo mais pobre, não tem nada a ver com isso. Então me explique. Já que Como você não é tem nada a ver já com o que povo você mais pobre, Você Lindbergh? é tão inteligente, como é que o cara que transfere dinheiro pra uma conta no exterior... Não é Você- transferência de não, conta pro exterior, é tomar empréstimo num banco. Não é só isso. Eu tô falando a você. Eu não tô falando que é só, Eu eu tô falando que é também. Eu tô falando do IOF, que você paga mandando dinheiro pro exterior. Você acha que isso é o povo? Que conversa é essa? VGBL é o povo? É investidor, cara. Conversa É, ninguém o é povo- besta, não, não. pera aí também, né? Ninguém Aí- é besta aqui, não. A classe média investe em VGBL também, tá? Não é o bilionário, não é o grande. O que é Pagar porque VGBL? a professora da rede municipal... Previdência. que é VGBL? Eu gasto meu tempo pra explicar, né, safado? Tô brincando. Pô, a classe média investe em previdência privada. Aí vocês estão querendo meter a mão na previdência privada. Então o sistema previdenciário já tá quebrado. Nós Aí estamos falando de 50 mil por depósito, acima de 50 mil, nesse ano, no próximo ano, 100 mil. o cara guardou dinheiro pra aposentadoria dele, pra velhice. Ele ainda foi obrigado a contribuir pro INSS. Sabe que não vai conseguir se aposentar porque o sistema tá quebrado. Aí quando ele paga uma previdência privada, vocês vão lá e metem a mão. Deve ser um pedreiro que tá botando 100 mil a mais, né? É isso. São de classe média, Tem uma conta pra o fechar. Lindbergh. Aí você quer tirar a aposentadoria quer tirar o salário mínimo dos aposentados Mas que não pra é- fechar essa conta. Não é tirar salário mínimo de aposentado, é você promover o crescimento real da economia pra todo mundo ganhar mais. Não tem vinculação de salário mínimo pra aposentadoria nos Estados Unidos, e a aposentado de lá ganha mais. Não tem vinculação de aposentadoria de salário mínimo no Japão, a aposentado de lá ganha mais do que o nosso. Então, não é uma equação diretamente proporcional como você está colocando, senão era só a gente vincular o nosso orçamento a tudo. Vamos deixar 100% do orçamento vinculado na Constituição. Vamos colocar lá, 30% da receita corrente líquida é para segurança pública, 20% da receita corrente líquida é para infraestrutura. E vamos vincular o orçamento inteiro, não vamos deixar o presidente governar sobre nada, e nem vamos precisar mais eleger presidente. Só deixar a Constituição automaticamente gastar sozinha. E aí? Tô muito interessado em que Fale você mais. continue me Fale explicando. mais. Não, me explica como é que faz assim. Vincula 100%. E aí, governa como? Desenvolva mais suas ideias. Não, e aí? Vincula 100%, governa como? Ou joga uma questão pra ele responder. E aí, Lindbergh? Hã? Não, Kim, eu cheguei numa situação aqui que eu tenho que, de fato, deixar você falar. Não, então eu vou fazer uma pergunta pra você. Pode, vai lá. Você vivia criticando o Roberto Campos Neto. Falando que ele era agente do mercado, que ele tava cobrando juros escorchantes, que tava explorando o povo, tava a serviço do sistema financeiro, bababi, bobobó. Ixi, caiu. Agora, vem o Galípolo, nomeado pelo Lula. A maior parte da diretoria do Banco Central nomeada pelo Lula. Vocês têm maioria do Copom pra aprovar o que vocês quiserem. Se vocês quiserem reduzir o juro a zero, vocês reduzem no Copom. Vocês nomearam a maior parte dos diretores. Vocês têm maioria. E o presidente. Agora, o Galípolo continua aumentando a taxa de juros. Inclusive, aumentou para além da expectativa do próprio mercado. A maior parte dos bancos consultados achava que a taxa de juros ia se manter, não ia aumentar. Vocês sempre dizem que o mercado tá pautando lá. O Galípolo foi além do mercado. Aumentou o juro para além do que os bancos esperavam. E agora, você vai falar o que do Galípolo? Eu já falei. Sabe, Kim, nisso aí eu sou muito honesto do que eu defendo. Eu sempre fui crítico daquela política monetária. Acho que o Roberto Campos Neto fez uma política de sabotagem. Teve, de fato, na hora de sair, deixar armar 2 altas do Banco Central. Essa alta agora do Banco Central, sinceramente, uma visão muito conservadora, marcou, foi mais do que o mercado pediu. Eu fiz Twitter dizendo isso. Sabe por quê? Porque muita gente fala desse debate fiscal, falta de dinheiro. Você sabe qual é a grande questão? Nós tivemos um déficit nominal, quando você vai olhar o déficit de todo o país, foi 998 bi. Tá? Você sabe qual foi o déficit primário dos gastos com o programa social? 11 bi. 0,09. 980 e tantos bi foi de pagamento de juros. Aqui tem uma coalizão dos seus amigos do mercado, Kim. Tem uma turma no Brasil que ganhou muito dinheiro com um rentismo. Isso aqui é uma verdade. O cara, hoje você abre uma padaria, você tem uma trabalheira, você investe num título de dívida pública atrelada à Selic, você ganha 15% menos a inflação. 9% e tanto sem fazer nada. Então eu tenho essa posição e declarei essa posição publicamente. Mas olha, vê o que você acabou de me falar, Lindbergh. Você falou, Roberto Campos tinha uma política de sabotagem, porque aumentou a taxa de juros. Aí quando você vai falar do Galípolo, você fala, o Galípolo foi muito conservador. Bom, porém,
Um fez exatamente a mesma coisa que o outro. É porque um era bolsonarista, tava querendo sabotar mesmo. O Galípolo eu não acho que é sabotagem. não. Mas é uma tá fazendo posição errada. exatamente a mesma Não, mas não é coisa. sabotagem. E um é sabotador, Você o entendeu? outro é conservador. Mas tá fazendo a mesma coisa, Lindbergh, não tá? Tá. Então foi até além. Então como que um é sabotador e o outro Porque é um era conservador? bolsonarista e queria atrapalhar o Lula. E o outro é não. lulista. Esse tá com uma visão que eu considero conservadora. Mas não creio que ele tá fazendo sabotagem deliberada como fez o outro. Você me Enfim, entendeu? O outro é bolsonarista, tava sabotando. Esse faz a mesma coisa, até aumenta o juro até mais do que o outro. E aí esse é conservador. É isso aí, Lindbergh. Vamos para o final, então. Tá olhando pro seu assessor aí. Ô, Kim, você tem 2 minutos. O Kim foi mais habilidoso na administração aqui do tempo. Opa! Mas- 28 segundos para agradecer, só para Mas agradecer a eu mim. quero dizer que foi um debate bom, cada Sim, um alto tendo sua nível. posição, entendeu? Sim. E foi construtivo. Eu não conhecia todas as posições tuas aqui nessa questão do privilégio, a gente pode é avançar bom. também, tá? Foi bom e vamos em frente. Foi. Depois, redes sociais e site e tudo mais. Agora finalizar, então. Você tem 28 Vamos lá, segundos primeiro eu pra- vou pedir pra minha equipe fazer um corte quando o Lindbergh fala que eu fui melhor na administração. Aí corta a parte do tempo. Só pra gente ter um Aí fica recorte. só o- Só pra ter um recorte do Lindbergh falando que eu sou melhor na administração. E dizer também, agradecer o Vilela, agradecer o Lindbergh pelo debate. Acho que ficou muito claro aqui que o Lindbergh não quer falar do Galípolo, nem do Gumota, nem do Alcolumbre. Mas eu vou. Só porque não pode falar agora, Não pode né? falar, ele tá preservado. Aí, mas nem se ele tivesse o tempo, ele não ia usar também pra falar dessas 3 coisas. Ele teve, não quis falar, então agradeço. Redes sociais, site. Agora O Lindbergh tava assim, ó, quando o tempo acabar. ele tava, tipo, virada do ano Réveillon, né? Faltou só estourar.